E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você vai entender melhor a dinâmica de como fazer com que os seus trades tenham um potencial de assertividade ou de conhecimento técnico dentro daquilo que nós chamamos de análise gráfica. Então, todas as vezes que você for analisar o gráfico, você precisa ter a perspectiva técnica do gráfico. O que é a perspectiva técnica do gráfico? É você entender tecnicamente qual é a lógica e a razão da entrada. Porque eu não sei se você já percebeu ou parou para pensar a esse respeito. Depende da forma como você enxerga o gráfico, depende da visão como você dispõe na hora de ver o gráfico, você vai fazer a sua análise com base naquilo que você enxerga. E a maioria das pessoas acabam errando nisso. Por quê? Se você enxergar o gráfico, ou analisar o gráfico, ou ver o gráfico de uma forma diferente do que realmente ele está dispondo na sua frente, na tela, o que vai acontecer com a sua análise? Vai fechar? Tá lá, uma entradinha linda. O que vai acontecer com sua análise? Se você olha o gráfico, por exemplo aqui, ó, tem muita gente aqui que vendeu, onde eu fiz essa compra aqui, teve muita gente que vendeu. Então, se você olha uma perspectiva em um contexto diferente do que aquilo que o gráfico está fazendo, você não concorda comigo que a sua análise vai ser totalmente diferente daquilo que o gráfico está apresentando? Então, a visão técnica que você tem, ela é de suma importância numa tomada de decisão. A visão técnica que você pode utilizar no gráfico, ela é totalmente compreensível em relação qual vai ser o efeito do seu resultado. Se você analisar com consciência, com entendimento, você tem a perspectiva do acerto e da assertividade porque você está enxergando exatamente aquilo que tecnicamente está acontecendo no gráfico. Como aqui, ó, quando eu fiz uma compra ainda nessa região, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, ó, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você, que é um e-book onde eu falo aqui de 16 padrões de velas, onde eu falo em 36 páginas sobre alguns padrões que você pode utilizar no seu dia a dia. Esses padrões você pode baixar aí no seu computador, pode imprimir, fazer um e-book. Para baixar é simples, basta vir na descrição do meu canal. Aqui na descrição do meu canal tem uns links para você fazer o download. Qual é o link onde você vai fazer download? Dentro do meu canal do Telegram. Ao entrar lá no canal do Telegram, você vai acessar a mensagem fixada que está no canal do Telegram e fazer o download. Você também encontra aqui o meu Instagram, o meu WhatsApp e você também encontra aqui o link de acesso ao treinamento. O link de acesso para fazer a área do aluno, onde você tem suporte diretamente comigo, estuda o treinamento passo a passo de forma vitalícia, tendo contato comigo. Abaixo de cada videoaula também você encontra esses links, caso você queira assim acessar para entrar em contato comigo, tá bom? Voltando aqui então, ó. Então, quando você chegar aqui, ó, no canal do Telegram, você vai ver aqui a mensagem fixada, vai clicar, vai baixar aqui, ó, e um desses dois downloads, tá? Você escolhe qual você quer e faz o download. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó. Cada dia estou melhorando, aplicando bem as análises, gratidão. Isso aqui é o aluno Denilson, ó. Olha que sequência linda, batendo meta, consistente. O Denilson aqui utilizando também a ferramenta, o indicador Hunter, que eu explico lá no módulo 13 como funciona, uma aula lá no módulo 13. Tem aluno que esse ano ainda nem viu a aula lá, aluno do treinamento fechado, nem viu a aula ainda. Tá lá no módulo 13, a aula falando sobre o indicador. Para fazer aquisição é só falar comigo. Aqui o Djalma, ó, batendo sua meta, operando de madrugada, agora foi dormir. É isso aí, bom dia, Djalma.
Aqui, ó, novamente o José, ó, batendo meta, análise gráfica é vida. O José também aqui, ó, utilizando a ferramenta do indicador Hunter, tá? Se você quiser fazer aquisição é só entrar em contato comigo. O Emerson, ó, fazendo 6-1, batendo meta, tranquilo, né, o Emerson, sabendo o que faz. Demir aqui, ó, batendo meta de novo. Ele falando aqui, ó, que ele olhando o mercado e vendo acontecendo no mercado tudo que eu ensino no treinamento. Análise gráfica é vida, né, Demir? É só fazer o que se sabe. A Tânia aqui batendo meta, ó, 2-0. Ela manda um videozinho aqui, muito legal, depois você pode assistir. Poliana aqui, ó, batendo meta, 6-1. O Djalma novamente aqui, ó, batendo meta, enviando resultados. A aula que eu subi ontem aqui no canal. Aqui tem mais um monte de resultados, pessoal. O Leandro aqui, ó, batendo meta. O Emerson de novo aqui batendo meta, 9-4. Luiz aqui batendo meta, utiliza também o indicador Hunter. A Ana aqui batendo meta. Pessoal, é tanto resultado, depois você entra aí e baixa, senão eu vou ficar repetitivo aqui, trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Então aqui, ó, onde a gente está pensando em fazer mais uma entrada, deixa eu dar uma olhada, ver se tem uma outra oportunidade aqui. Aparentemente, ó, vou ter uma outra oportunidade aqui. Deixa eu fazer uma entrada aqui, vamos ver se dá bom, tá? Vamos ver se vai dar bom. Deixa rolando aí a operação. Eu ia explicar para vocês a minha primeira entrada que eu fiz, que foi essa continuidade. Agora eu estou fazendo essa aqui, então deixa eu fechar aqui. Eu explico as duas para vocês da mesma forma, para você aprender de uma vez por todas como operar a tendência. Opa, veio buscar um pouco aqui em cima. Deixa eu ver se ela vai fazer uma correção aqui ainda. Vou pegar mais uma taxa aqui. Será que computou? Computou. Agora o que eu preciso? Que ela faça o que ela está me mostrando. Que ela tem que fechar aqui, ó. Onde é o fundo que ela está buscando? É aqui, ó. Esse é o fundo que ela está buscando. Vou deixar uma linha ali para você ver. Agora são quase 7 horas, né? A volatilidade que impera. Não sei se tem algum evento às 7 horas agora, pessoal. Não lembro de cabeça, que eu olhei, era 5 e pouco da manhã. Mas creio que agora, no exato momento, não tem. Vai fechar. Tá lá. Meta batida. Tá? Ai, ai, como é bom ter conhecimento, né? Como é bom ter conhecimento, pessoal. É uma coisa assim, ó. Que eu falo para vocês, quando eu tive contato com o Forex a primeira vez, que eu vi um contrato de banco e eu quis entender, eu comecei a ter contato com os livros, eu comecei a ler aquilo, eu comecei a me encantar, que eu sempre fui alguém que gostei de estudar na minha vida, tanto é que, vocês sabem, né, fiz vários cursos superiores, mestrado, e principalmente questões técnicas. Isso sempre me agradou, porque eu sempre fui uma pessoa metódica, sistemática, no sentido de saber que eu tenho que cumprir processos, tá? Não é à toa que de onde vem meus estudos básicos, né? Desde processamento de dados, direito, linha teológica de sinopse e tudo mais. Tanto é, para quem não sabe, eu tenho vários livros escritos sobre teologia, né? Quem pesquisa sobre treinamento acha lá, eu tenho mais de 50 livros, por exemplo. Porque durante 15 anos eu dei aula em seminário, então tem muita coisa escrita, eu sempre gostei de estudar, sempre foi uma paixão estudar. E quando eu tive contato com os livros e comecei a ver o mercado, algo acendeu em mim que me demonstrou assim, uma paixão de entendimento. Qual entendimento? Entender como é que eu posso dominar o mercado. Como eu posso dominar a mim mesmo para eu saber dominar o mercado. Presta atenção no que eu vou falar. Você tem que aprender a se dominar para você poder dominar o mercado. Você não consegue controlar nada sem antes você se controlar. Consegue compreender? Ou você se controla para fazer o que tem que ser feito, ou o mercado te controla. Então, isso no início eu entendi muito bem. Não adianta eu chegar aqui e ficar apertando o botão um atrás do outro, achar que eu vou fazer 5, 6 entradas e eu vou colocar todo o meu capital ali porque eu vou acertar 5, 6 entradas. Não, você tem que ter conhecimento técnico, escalonamento de valores de entrada, entender tecnicamente o que o mercado está fazendo para você aplicar. Então,
Tecnicamente falando, como eu gosto muito, né, de falar sobre isso, no mercado eu tenho que ver vários fatores para fazer uma entrada. Por exemplo, aprenda como operar tendência de uma vez por todas. Você tem que aprender como operar uma tendência. Eu já falei para vocês que correções, gráfico, correções em suporte e resistência, correções é exceção, pessoal. Correções é exceção. O gráfico, ele trabalha em tendência. Pensa comigo, se o gráfico faz tendência de alta, o gráfico está movimentando o preço. Se o gráfico faz tendência de baixa, o gráfico está movimentando o preço. Se o gráfico só fica fazendo correção, o gráfico fica parado. Ele não vai nem para cima nem para baixo. Vem cá, se nós estamos num mercado de variação cambial, se ele não varia nem para cima nem para baixo, o que eu estou fazendo aqui? Consegue compreender? Então coloca um negócio na sua cabeça. A exceção sempre vai ser correções em suporte e resistência. Isso vai ser exceção. Então tem um encaixe de contexto perfeito para que haja ou ocorra essas correções. Se não tiver esse encaixe perfeito, pessoal, o gráfico continua em tendência. Por exemplo, aqui, vamos lá. Aqui, fiz uma compra naquela região. Por que eu faço uma compra nessa região? Vamos dar uma olhada no gráfico? O gráfico tem uma região de topo. Olha o pavio. Onde é a região? Vou falar novamente para você que é aluno novo aí, que está chegando, está tentando entender o gráfico. Região, preço máximo, assim como preço mínimo. Então, preço mínimo no sentido do candle que faz o fechamento da região. Então, eu poderia colocar aqui, isso tudo como região. Então, aqui, tecnicamente falando, o preço, ele tem tudo isso para percorrer com uma máxima do preço. O preço pode percorrer todo esse movimento. Quando eu olho o gráfico aqui, o que está acontecendo com o gráfico? O gráfico está em uma tendência de alta. Agora vem cá, por que eu vou vender o preço aqui nessa região? Olha aqui onde foi minha entrada de compra. Por que eu vou vender? Por que eu vou vender o preço ali? Cadu, porque tem uma região aqui, que muitos falam e chamam de topo, que ele pode segurar o preço. Tá. Ele pode segurar o preço. Mas, enquanto ele não segurar o preço, o que está acontecendo? Tendência de alta. Então, como é que eu vou vender se ainda a tendência de alta? Agora, a partir do momento que o gráfico diz assim, ei, olha o que o gráfico me diz, ei, olha só o que ele me mostra aqui, olha o tamanho desse candle. O que o gráfico está fazendo? Quando o gráfico mostra um candle como este, que é um candle institucional, pessoal, um candle como esse, dizendo assim, ei, você estava esperando ele corrigir nessa região? Pronto, o gráfico corrigiu. Aí sim você tem uma perspectiva de venda na região. Mas enquanto o preço está trabalhando naquela região sem uma expectativa técnica de correção, não se sabe nem se esse preço vai corrigir. Esse preço aqui, pessoal, ele poderia muito bem continuar fazendo esse movimento aqui, Ele poderia fazer esse candle que ele fez, ele poderia fazer um outro candle, poderia fazer o outro candle, porque é o que ele me mostra. Então a correção é exceção. Eu preciso aguardar o gráfico me mostrar a exceção do gráfico. Eu preciso o gráfico me mostrar o movimento. É a mesma coisa que acontece aqui, Aí o preço vem, nós estamos em Euro USD, estava mostrando resultados dos alunos, mostrando o gráfico para você, mostrando o que está acontecendo. Aí tem a perspectiva do horário, não sei enquanto um pássaro canta ao lado aí. Ontem um aluno falou que é um canário da terra, aqui tem muitos canários mesmo, bastante aqueles amarelinhos, né? Deve ser. Às vezes você escuta revoada ali de pardais, canarinhos, tem de tudo aqui no fundo.
Eu chamo de Jardim do Éden, né? Meu terreno aqui tem muitas árvores aqui para eles se divertirem. Então, depois que muda a perspectiva, eu mudo a minha visão técnica. Olha só, você entendeu que a visão técnica está ligado à movimentação gráfica? Por exemplo, aí vai para EURUSD. Olha o que acontece agora aqui. Olha o que acontece agora aqui. Onde eu tenho uma região, quando o gráfico vai lá, o gráfico fez correção, ó. Então agora o gráfico corrigiu. Essa cor não vai cair bem, né? Tem que ser uma cor neutra. Agora o gráfico corrigiu e agora ó, o gráfico tem tendência. Quando o preço chega nessa região, ó, e esse candle de alta é encaixotado nessa região, eu só preciso perceber se o gráfico vai continuar seguindo tendência de baixo ou não. Quando eu retorno, o preço continua seguindo, eu vou continuar vendendo, pessoal. Até quando eu vou continuar vendendo? Até o preço chegar ao seu destino. Qual é o seu destino? Olha aqui, ó. O que eu falei para vocês? Ó? O que eu estava explicando para vocês? Preço máximo. Preço máximo. E onde que é o preço mínimo da região? O preço mínimo da região é aqui, ó. Preço mínimo. Dentro dessa região de suporte. Olha só. Ou seja, eu vou continuar vendendo. Quando é que eu vou pensar em comprar? Opa, olha aqui, ó. Quando você perceber que há uma correção e há uma mudança técnica, aí existe o pensamento de correção. Enquanto o gráfico estiver vendido, por que eu vou comprar? Responde para mim, pessoal. Responde para mim. Ah, Cadu, você vendeu e ele logo depois fez um movimento, depois subiu. Ele poderia ter continuado descendo? Sim, esse gráfico poderia. Na perspectiva aqui, depois daquele candle, a perspectiva é que ele pudesse fazer movimentos até a próxima região. Qual que é a próxima região? A próxima região é essa região aqui, ó, esse fundão aqui. Para depois pensar o quê? Em uma subida de valores. Mas isso é uma perspectiva, pessoal. Perspectiva. Tem muita gente que acha que um trader ele é um adivinho do mercado. Para depois fazer esse movimento. Este movimento que foi feito aqui, ele poderia ter feito aqui. Ah, Cadu, você diz do candle de força e quando ele aparece, é continuidade. Por que aqui não continuou? Ó, por que aqui ele não continuou, ele subiu? Pessoal, eu já falei inúmeras vezes como aconteceu aqui agora. Ó. Olha isso aqui, ó. Não é porque é um candle de força que eu tenho que sair comprando ou vendendo. Eu tenho que entender onde está localizado esse preço. Onde está localizado esse preço? Onde está o movimento do preço? E olha só, aqui ó, o preço está localizado numa região de equilíbrio. Correto? Aqui eu tenho aqui ó, 100% de um movimento técnico, 100% de um movimento técnico e aqui eu tenho a região de equilíbrio de 50%. Onde está localizado esse candle? Ah, é uma localização de continuidade de tendência? Ah, é uma localização de final de tendência? Onde está localizado isso? Lá no treinamento, pessoal, a gente desenvolve todo esse passo a passo de estudos, porque eu sei que vocês, ou a maioria de vocês, não sabem entender as tendências. E é por isso que você não desenvolve a visão correta de analisar o gráfico. O que acontece se você olhar o gráfico, por exemplo, e não entender como as tendências estão trabalhando? Se você chegar aqui no gráfico, e pensar assim, por exemplo, aqui, ó, onde eu fiz essa venda, se você chegar aqui e pensar assim, ah, essa tendência aqui de baixo, ela chegou ao final, você já teria entrado corrigido. E o que teria acontecido com você ali naquele 50% do movimento? Teria tomado loss. Então, existem perspectivas de movimentações. Quando eu fiz essa entrada aqui naquela região, eu fiz entrada porque tem perspectiva de movimentação até um fechamento de região. Quando eu fiz essa continuidade de movimentação, existe uma perspectiva de movimentação até o fechamento da região. Enquanto o preço não muda o seu caminho, eu não mudo tecnicamente o que eu tenho que fazer.
Por isso, nos gráficos, a gente só faz duas coisas, pessoal. Ou a gente continua o movimento, ou a gente corrige o movimento. Você já parou para pensar nisso? Quando alguém pergunta para mim, Cadu, é muito complicado análise gráfica, ou aprender a analisar o gráfico, para negociar o gráfico? Eu falo assim sempre para a pessoa, você tem duas coisas a fazer. Tanto é que você tem dois botões aqui, né? Você tem aqui, ó, um botão verde. Deixa eu mudar aqui. Você tem aqui, ó, um botão verde e você tem um botão vermelho. É tão complicado que você tem dois botões só. Ou seja, ou você compra ou você vende. E essa compra ou venda está ligada na continuidade do movimento, como eu disse para você, que essa é a ideia do mercado, sempre trabalhar em tendência. Ou você corrige o preço, quando por uma exceção o mercado corrige o movimento. Então, é só isso que você precisa fazer. Ah, Cadu, mas eu vou enxergar tudo isso que você está falando aqui, ó, e eu não entendo nada. Por isso que você vive perdendo no mercado, tomando tinta atrás de tinta, devolvendo dinheiro para o mercado. Porque você se concentra apenas no preço. Você está tão preocupado aqui em apertar o botão, você está tão preocupado em fazer as coisas mais simples que tem no mercado, que até o meu filho de 12 anos faz. Se eu pegar uma criança de 4 anos e falar para ela assim, escolhe a cor ali, senta o dedo. Ela vai escolher o verde ou o vermelho, que ela gosta mais, vai sentar o dedo, vai comprar ou vai vender. De tão simples que é. Agora, para você tomar esta decisão, você tem que ter compreendido este movimento, que é justamente onde eu falo da causa do movimento. Aqui tem toda uma causa do movimento, mais o efeito do preço. Com base na junção da causa do movimento e mais o efeito do preço, você toma uma atitude de comprar e vender, dando continuidade ao movimento ou corrigindo o movimento. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em operar tendências, você precisa entender que o gráfico sempre vai estar trabalhando em tendência. Sempre, sempre. E quando tiver algumas correções, elas serão exceções. Por isso que existe um contexto gráfico. Nesse contexto gráfico, eu consigo enxergar se o gráfico está trabalhando ainda em tendência ou se o gráfico está corrigindo a tendência. E nesses determinados momentos é onde eu encaixo o restante das análises dentro do contexto gráfico. Então eu vou me colocar em regiões de posicionamentos de entradas, seja de compra ou de venda, que são as regiões onde eu estou falando aí de suporte e resistências, que se localizam nessas regiões de oferta e demanda, regiões de desconto ou prêmio. Posicionando nessas regiões, você vai esperar os padrões de velas te mostrarem um gatilho de entrada, um posicionamento de entrada, uma fluidez do efeito do preço, porque você vai entender o fluxo do preço naquela região, juntamente com o volume. Então, pessoal, todo trading ele é pensado, ele é analisado e ele é executado com base na técnica. Se você aperta botão atrás de botão e não tem resultado, é porque você não tem técnica nenhuma. O que se faz? Muita gente fala assim, eu quero fazer uma aula ao vivo contigo, aula ao vivo para aqueles que já passaram um treinamento e depois querem ajustar algumas coisas. Isso dá muito bom. Agora, você imaginar que você está com alguém operando ao vivo e você vai aprender, esquece isso. Ninguém aprende operando ao vivo com ninguém. Se você não sentar o bumbum na cadeira e treinar os movimentos, as técnicas, as teorias, tudo aquilo que norteia a análise gráfica, você não vai entender o gráfico. Porque copiar os outros, até uma criança faz, né? Você já percebeu o seu filho, sua filha ou seu sobrinho que ele te copia, faz aquilo que você faz? Você operar com alguém, você vai ficar copiando o que ele está fazendo, beleza. Quando você estiver sozinho, você não vai saber nada do que fazer. É isso que você quer? Não é, né? Não é. Então, no treinamento, eu consigo mostrar para você, tecnicamente, com todo
esse tempo de professor que eu tenho aí, de estudos, desenvolvi uma didática, um método, uma metodologia, onde eu consigo fazer com que você, passo a passo, entenda o mercado de forma simples. Eu trago toda a complexidade do mercado, mas desenvolvo de forma simples. Claro, vou me aprofundar, é óbvio que eu vou, mas você vai entender de forma simples como acontece. E aí você vai aprender como negociar o preço em tendência nas regiões de suporte e resistência. Você vai aprender como operar tendência nas regiões de oferta e demanda. Você vai aprender como operar tendência e analisar o preço, e analisar a ação do preço, e saber o efeito do preço nas regiões de suporte e resistência. Entendeu? Com isso você vai tomar uma atitude correta de como fazer o seu trade. Porque aqui, ó, por exemplo, se eu faço essa entrada só me baseando em topo, eu nunca iria comprar. Se eu faço essa tendência só me baseando em fundo, eu nunca iria vender. Agora, o que eu fiz foi aqui, ó, continuar o movimento da tendência até o destino final. Correto? Correto. Qual é a outra atitude que eu poderia fazer? Esperar a tendência terminar e começar outra. Esperar a tendência terminar e começar outra. Ou seja, existem várias perspectivas de movimentação que eu posso fazer no gráfico. Aí vai depender daquela que mais treinado você está, vai depender daquela que mais conhecimento técnico você tem para executar. Entendeu? Por isso que o contexto gráfico, a análise gráfica é uma junção de coisas. Tá bom? Hoje, por exemplo, nós falamos sobre tendências. Tá? Nós falamos sobre tendências, pessoal. Tendências. Aprenda como operar as tendências e analisar o efeito do preço em suporte e resistência. Se você souber analisar como operar as tendências e analisar o efeito do preço nessas regiões de suporte e resistência, você vai ser muito mais assertivo. Mas para isso você precisa se aprofundar. Se você quiser realmente se aprofundar, conhecer o mercado, entender como ele funciona, o treinamento está aí. Estou de braços abertos a te receber. Você vai ter o suporte totalmente comigo, numa área de aluno ampla, vitalícia, onde você vai poder estar lá junto com os outros alunos, estudando, se aprimorando e tendo suporte diretamente comigo. Ah, professor, eu vi ali o pessoal usando a ferramenta Hunter, eu vi lá no treinamento como funciona, eu gostaria de fazer aquisição. É só entrar em contato comigo e falar comigo, tá bom? Não saia sem deixar o seu like ou sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. A hora que for deixar um comentarinho aí, se quiser escrever tendências, hashtag tendência, eu vou entender que você chegou até o final e isso vai me incentivar a continuar trazendo material para você aí de forma gratuita, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido algo para você, espero que você tenha entendido um pouco mais e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!